Eu sinto muito, Nicole. Para provar o amor, resolveu matar. A polícia acredita que foi o carrinho de mão usado para levar as partes do corpo dessa jovem que foi escrava. Nicole subiu pela parede, veio a chuva forte e... Não derrubou. Não derrubou? Por quê? Porque ela é forte. Olá, amigos. Então, esses dias vai aparecer no Twitter essa thread de aparentemente mais um caso, inclusive créditos para a página que organizou muito bem os fatos. E, bom, eu salvei o post e quando eu fui ler, eu fiquei assustado com a crueldade. Um daqueles casos que tu fica realmente mal quanto mais vai se aprofundando. Então, por ser um caso extremamente recente envolvendo menores de idade, eu vou ser muito mais cuidadoso com tudo, principalmente comparado com os outros vídeos. Então, é isso. Vamos lá. Você com certeza tem sonhos. Sonhos grandes, pequenos, principalmente quando você é uma criança. Isso não era diferente para Nicole Fernanda Rogeri, uma garota de apenas 15 anos que vivia em São Paulo. Ela também tinha sonhos. Queria muito ser uma pilota de avião e, além de estudar mecânica, era apaixonada em desenhar. Uma pessoa doce e querida por todo mundo. Diferente de boa parte dos adolescentes nessa idade, ela se dava muito bem com a sua mãe, quase que uma melhor amiga. E isso se vinha principalmente pelo fato da Priscila ser uma mãe extremamente nova. Mas mesmo com pouca idade e pouca experiência, não mudou nada o cuidado que ela tinha com a filha. Era muito amada por todo mundo, pais, tios, avós, padrasto. Sempre foi uma pessoa muito estudiosa, mas nesse momento as aulas tinham parado e ela foi passar as férias e meio de ano na casa do avô, em Hortolândia. Só que sempre trocando mensagens com a mãe, todos os dias, explicando como é que as coisas estavam. E em um desses momentos, Nicole acabou falando de um garoto que ela estava se reaproximando e estava conversando bastante pelo Discord e outras redes, o qual, eventualmente, ela acabaria namorando. Assim que a mãe ficou sabendo desse rapaz, pediu pro avô receber ele na sua casa para conhecer ele melhor. Por ele ser menor de idade, vamos chamar ele de J, só para facilitar na hora de explicar, tá bom? Lembrando que a letra J não tem nenhuma referência ao nome, foi a primeira letra que eu pensei. O Jota chegou e rapidamente fez amizade com a família inteira, pagou pizza pra todo mundo e no dia seguinte, novamente, foi na sua casa. Parecia um cara educado, estudioso e demonstrava um carinho muito grande por Nicole. Esse conjunto de boas ações fez a família gostar muito dele e acabou aceitando o relacionamento tranquilamente, permitindo que eles fossem ao shopping juntos, iam na casa um do outro, tudo em segurança, inclusive o próprio avô levava e buscava os dois. Ninguém desconfiava. O rapaz criou uma máscara perfeita. Não só pra Nicole, mas pra todo mundo. No dia 12 de agosto, Nicole foi dormir na casa do Jota. Tudo isso com permissão da família. Ela passou a noite lá, fez a ligação de vídeo com a mãe pra mostrar que tava tudo bem, tava tudo tranquilo, e retornou pela manhã. Só que quando chegou, falou pro avô que tinha esquecido alguns pertences na casa do seu namorado e precisava ir rapidinho lá pra buscar, logo tava de volta. O pai de Jota pagou o Uber, Nicole foi pra lá, mas ela começou a demorar demais. Não respondia as mensagens, não atendia o telefone. As horas foram passando, e a família começou a ficar muito preocupada. Principalmente por ter uma relação bem aberta com a Nicole. Eles não tinham o costume de fazer nada escondido. Então, se ela fosse passar a noite na casa do namorado de novo, ela com certeza iria avisar. Tava muito estranho. Então, o avô resolveu ir pessoalmente na casa do namorado da neta pra verificar se estava tudo bem. E pelo horário, já levaria ela pra casa. Bom, essa era a ideia. Chegando lá, o garoto atendeu a porta e falou que sim, ela passou ali na sua casa, mas haviam discutido e terminado o relacionamento naquela hora, informando que a garota saiu imediatamente após o término e imaginava inclusive que ela já tinha voltado para casa. A mãe da Nicole, preocupada, ligou pro Jota para ver se conseguia mais alguma informação, mas ele só disse a mesma coisa, que tinham terminado e que não fazia ideia onde é que ela tinha ido. A mãe ficou desesperada e, junto com a família, fizeram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha no dia 15 e começaram a buscar informações por conta própria. O que eu vou falar agora eu acabei não encontrando uma fonte 100% confiável pra comprovar, mesmo com alguns prints ali, então eu tô narrando o que tá escrito na thread, fechou? Quando for uma fonte confiável, vai aparecer um aviso na tela desse jeito. Enfim, voltando, eles começaram a buscar informações por conta própria, com amigos e colegas da garota. O estranho é que a maioria desses colegas estava falando pra não confiar no garoto que Nicole estava namorando. E o pior foi o seguinte: a família conseguiu a informação de que ele tinha uma ex-namorada extremamente ciumenta de 14 anos e que ela não suportava a Nicole.
Para facilitar nossa comunicação, vamos chamar ela de S. Novamente, a letra não tem nada a ver com o nome, só para facilitar mesmo. Nesse momento, a família ligou alguns pontos. Os colegas citaram o apelido dessa ex-namorada. E Priscila, a mãe, percebeu que esse nome era familiar. S. Sim, essa garota já havia mandado mensagem pro seu marido, se apresentando como uma amiga de Nicole e pedindo o arroba dela em outras redes sociais. Bem estranho, principalmente pelo que os amigos estavam narrando. De colega em colega, eles conseguiram mais informações. Um amigo do Jota mostrou alguns prints. Uma suposta conversa dele com o então namorado da Nicole, que dizia coisas absurdas. Aquele cara que tratou a família muito bem, que conquistou a todos. Naquelas mensagens, tava falando que a pessoa que realmente gostava era sua ex e que tinha nojo da Nicole. Dizendo que ela era uma pessoa estranha e que só tava se relacionando com ela pra causar ciúmes, porque a S já tava com outro. Pelas supostas conversas que vazaram, ele deixou claro que se fosse a vontade da S, ele mataria Nicole sem pensar duas vezes, só pra provar o seu amor. A mãe de Nicole não teve forças, mas seu pai foi até a casa do Jota e da ex-namorada dele. Só que os dois já tinham desaparecido. Inclusive, a família da S estava muito tranquila em relação a isso, falando que era só coisa de adolescente e que logo voltariam pra casa em segurança. Coisa que não aconteceu. 3 dias depois, Nicole finalmente foi encontrada. Mas do pior jeito possível. Eu não preciso nem falar, né? Ela foi encontrada jogada num lago próximo à casa do Jota, enrolada em alguns lençóis de cama e lonas. O método utilizado evidenciava uma crueldade surreal. Traumas na cabeça, nas costas, na barriga. E o mais bizarro, um braço e uma perna faltando, os quais estavam no mesmo lago, deixando ainda mais forte a possibilidade dessa remoção das partes não ter sido para facilitar a ocultação, mas sim por crueldade. Inclusive, pela fala dos peritos, a remoção começou enquanto ela ainda estava consciente. Nas suas costas estava cravado uma sigla de uma facção criminosa de São Paulo, supostamente para tentar despistar a polícia, fazendo eles imaginar que era algo relacionado a essa facção e tirando da vista o nome dos verdadeiros culpados. Mas, por ser feito por amadores, foi justamente isso que fez a polícia descartar essa ideia, visto que aquela facção não usava assinatura nos crimes organizados, fazendo assim a polícia ligar os pontos e investigar o J e a S. Como eu disse antes, eles não foram encontrados em casa, mas no quarto do Jota tinha manchas de sangue, o que fez os dois virarem possíveis autores. Ambos fugiram para a casa do vô de Jota, e lá foram encontrados e apreendidos dormindo, aconchegados, como se nada tivesse acontecendo. Tanto Jota quanto S, ambos falaram que Nicole atacou eles primeiro, e para evitar a agressão, os dois reagiram e a mataram. Inclusive, falaram que a golpearam apenas uma vez, mas o que foi encontrado já desmente de cara isso. Eles estão internados provisoriamente na Fundação Casa, onde vão ficar no máximo 3 anos. Inclusive, com a família da menina tentando reduzir a pena, alegando alguns transtornos. Se tudo isso for confirmado, a vida da Nicole foi ceifada por 2 maníacos com desejo mórbido de matar. Meus mais profundos sentimentos à família da vítima. Quando se trata de casos assim mais recentes, onde você tem mais imagens e você consegue visualizar como a vítima vivia uma vida normal, fica muito mais pesado. Eu achei o TikTok da Nicole, tava dando uma olhada, e é de fato muito triste você... E quando você vai descendo, você vai vendo as publicações dela, você vê os republicados dela, você vê que ela gostava mesmo daquele garoto. Ela fez vários republicados que davam a entender que eram pra ele, que realmente ela tava gostando do Jota. É triste. Pra falar a verdade, é um sentimento bem parecido do caso que eu trabalhei faz um tempo, no caso da Bianca, que você entra, mesma coisa, você entra no perfil dela e você vê que há pouco tempo atrás ela tava postando coisas normais, tava postando fotos ou publicações que apareceriam pra você normalmente no dia a dia, poderia ser de uma amiga, de um conhecido seu, e de repente... Enfim, se você não viu esse caso, inclusive, é só clicar na tela. E, bom, é isso. Até mais.